Bom dia, gente, graça e paz. Domingo de ceia, domingo da ressurreição, não é verdade? Sempre lembrarmos que nós não celebramos somente a morte, mas nós celebramos a ressurreição. Nós somos cristãos da ressurreição. Celebramos sim a morte, sabemos que fomos incluídos nela, mas nós celebramos principalmente a ressurreição. Porque assim como fomos incluídos na morte de Jesus, também fomos incluídos na sua ressurreição. Porque viveremos com Ele para sempre, amém? Hoje eu quero falar com vocês, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, sobre o que a Bíblia diz sobre salvação. Nós temos feito essa série de mensagens e nos últimos 2 domingos falamos sobre o pecado, como vencer o pecado, falamos sobre julgamento e perdão. A mensagem de domingo passado eu quero te incentivar, se você não esteve aqui por qualquer motivo, está no YouTube, foi uma mensagem muito, muito importante para a nossa vida cristã, sabe? Foi libertadora, eu quero mesmo tendo tantos anos de cristão, foi tão poderoso ouvir o que nós ouvimos na semana passada, então eu quero te encorajar a você ver novamente essa mensagem. Meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta, você já viveu um momento em que você se sentiu que estava longe de Deus? Quantos já viveram algum momento assim? Você já viveu assim? Todos nós, acho, não é verdade? Como é que você percebeu isso? Fala aí para a pessoa do seu lado, como é que você percebeu que você estava longe de Deus, talvez? Talvez bateu uma solidão, uma tristeza, talvez alguns pensamentos. Assim, você pode ter se sentido longe de Deus quando você ainda não era cristão, ou talvez depois de ser cristão você falou, a gente sentiu não vou usar o termo abandonado, porque Deus não nos abandona, não é verdade? Mas às vezes a gente tem um sentimento de que nós estamos longe. Com certeza eu e você já ouvimos de alguém que fala, mas parece que eu estou longe de Deus, ou parece que Deus está longe de mim, não é verdade? E quando acontece esse sentimento, o que te faria voltar para Deus se você estivesse distante hoje? Se você hoje talvez encontrasse, você talvez estou distante de Deus, o que faria eu e você voltarmos? Tem muitas pessoas que pensam que talvez, a gente vê isso na igreja muitas e muitas vezes, as pessoas então começam a enfrentar um problema de saúde e então voltam para a igreja, porque creem, um dia tendo conhecido a Jesus, de que Ele é capaz de curar e libertar. E Ele é, amém, gente? Ele é. Tem pessoas que às vezes estão numa crise financeira, às vezes isso está sugando a energia, trazendo ansiedade, e aí então a gente fala, na igreja eu creio que ali tem uma palavra de direção, tem pessoas ali que podem me ajudar, e aí muitas pessoas também, muitas vezes voltam para a igreja por isso. Tem pessoas que buscam a igreja no momento que está distante, porque aconteceu uma desilusão, aconteceu uma coisa que realmente frustrou ela. Pode ter sido um término de um casamento, pode ter sido um término de um namoro, pode ter sido um acidente com um filho, uma situação com um filho que não esperava. E aí muitas vezes nós voltamos e encontramos um conforto, uma paz na igreja. Nenhuma dessas coisas, meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo que são motivos ruins para voltar para Jesus, amém? Amém, gente? Amém. Deus, Ele é um Deus que sempre está de braços abertos. Deus, Ele não fica recriminando, nós não temos que ter vergonha de voltar para Deus. Esse é um pensamento religioso, é um pensamento que vai contra exatamente o que Jesus veio para fazer. A palavra salvação, utilizada na Bíblia, no Novo Testamento, é essa palavra chamada soteria. E essa palavra ela tem esse significado de curar, de redenção. É como se fosse um remédio, é um resgate. Então, toda vez que a Bíblia estiver falando sobre salvação no Novo Testamento, ela está falando sobre isso, está falando sobre curar alguém. E não só a cura física, mas também a cura do coração. Também está falando de redenção, de tornar algo que estava ali talvez escravo, estava condenado e resgatar, dar um novo valor. É o remédio no sentido daquilo que te falta, naquilo que você tem uma dificuldade talvez, ou uma deficiência. Jesus veio para salvar, para curar. E Ele também veio para resgatar. E eu quero te perguntar, meu irmão, antes nós lemos o único texto que nós vamos ler assim extensivamente nessa manhã, que tem essa pergunta, você precisa ser salvo de algo? Você precisa ser salvo de algo?
Nós vamos ler a história do filho pródigo, uma história famosa, nós conhecemos, né? De trás para frente, se bobear. Mas eu queria deixar essa pergunta no seu coração nessa manhã. Tem algo hoje que você olha para o seu coração, você olha para o seu coração e você diz, eu preciso ser salvo disso? Às vezes nós precisamos ser salvos de coisas que nós nem sabemos. Que estão às vezes no profundo do nosso coração. Mas a boa notícia é que Jesus ele veio para salvar, amém? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso são palavras de Jesus. É a declaração dele mesmo diante da missão dele. Por isso eu quero ler com vocês o texto de Lucas, no capítulo 15, ao qual Jesus vai contar essa parábola. Depois de falar da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, Jesus então vai contar essa história do filho pródigo. Jesus diz assim, ele continuou dizendo, um homem tinha 2 filhos. Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 24. Um homem tinha 2 filhos, o filho mais jovem disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos, ele tinha 2. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Ou seja, ele vai para uma terra de gentios, ele não vai para uma terra de judeus, né? E lá ele gasta toda a herança daquilo que o seu pai tinha guardado a ele. Quando o seu dinheiro acabou, você vê aí a dor, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu então um fazendeiro da região, ele tentou fazer algo com o seu próprio esforço, a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora ele quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente ele caiu em si, ele disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, restaure a posição que ele tinha antes de sair de casa. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. A história não termina aqui, você sabe que tem um irmão mais velho depois, mas eu queria me atentar a esta parte da história. Este filho que pegou tudo e saiu. Na cultura judaica do primeiro século, essa parábola ela é tão importante, e tem um historiador chamado Kate Phillips. Ele morou por muitos anos no Oriente Médio, ele escreveu um livro, Jesus sobre a ótica do Oriente Médio. É um livro excelente, ele vai analisando todas as parábolas de Jesus e explicando o que significava, o que significou para os ouvintes, os primeiros ouvintes de Jesus. É um livro fabuloso. E dentro dessa pesquisa que ele fez, ele começa a dar tantos fatos interessantes, e eu queria trazer um desses para vocês hoje, nessa manhã. Essa história não é uma história simples de um adolescente que pega o seu dinheiro da sua herança, sai de casa, quebra a cara e volta. Essa é uma história sobre salvação. Você pode repetir comigo, salvação? Tem muitas coisas que nós podemos aprender nessa história, mas a premissa dela principal é sobre salvação, porque fala de um filho religioso e fala de um filho que se perdeu. Mas fala de um pai que está disposto a demonstrar graça e restauração a ambos os filhos. Neste caso, nesse filho que sai, ele foge de casa, esse ato de fugir, pegar a sua herança, muitas vezes o seu pai, essa herança não era necessariamente em dinheiro.
Quando você pensa em herança, talvez a gente pense num Pix, não é verdade? Mas a herança ali daquele momento era muitas vezes em posses. Talvez foi dado a eles alguns certificados de terra para o seu filho. Talvez foi dado para eles algumas quantidades de comida, porque eles tinham uma fazenda. E aí então, o que esse jovem teve que fazer? Ele teve que pegar as suas coisas, que eram parte da sua herança, além de uma quantia provável em dinheiro, ali em moeda, em prata, em ouro. E ele teria que vender para poder gastar tudo, certo? Porque ele não podia gastar num bar, chegar com um pedaço, um saco de cereais para trocar por uma bebida ou por uma comida. Ele tinha que transformar em moeda local. Só que o próprio povo ali, Jesus, o que Jesus está contando nessa história, que os seus ouvintes estão entendendo, é que aquele filho que saiu da casa do seu pai e pediu a sua herança, ele não poderia vender aquela sua herança para os amigos do seu pai. Os amigos daquele pai, ali, comerciantes, ali próximos, nunca comprariam, porque para aquele vilarejo, o que aquele filho fez com o pai é intragável. Quando aqueles vizinhos viam aquele filho pegar a sua herança, filho mais novo ainda, né, gente, que talvez só desfrutaria depois, sair de casa, talvez o cara que tinha do lado um comércio, uma coisa, falou, para ele eu não vendo, porque isso que ele está fazendo com o pai dele é injusto, é incoerente. Então, esse historiador, ele vai dizer que ele teve que ir até a terra dos gentios, ele teve que viajar a uma distância considerável para vender as coisas que ele tinha como herança, vendendo aos gentios, vendendo a quem não era judeu, para levantar dinheiro. E aí ele gasta esse dinheiro aonde? No meio dos gentios. Faz sentido isso, gente? Ele vai e gasta o dinheiro com um povo que não é dele. Ele gasta então o dinheiro, e aí uma hora acaba o dinheiro, é o texto que nós vemos e tudo mais. E ele decide então voltar para casa. Esse contexto é interessante porque, estudando, eu me deparei com esse termo. Isso é uma prática judia do primeiro século, chamada quesasa. E essa prática consiste em quê, gente? Quando um filho fugia do seu pai em rebelião, ou quando um israelita, casasse com uma mulher gentia que não fosse do povo de Israel, se eles fizessem isso, eles estavam desonrando a sua casa, desonrando os seus pais, a sua religião. E então, neste caso específico, quando esse filho fugia em rebelião, todo aquele vilarejo e a casa em que ele morava, pegava potes de barros vazios, como esse aqui, e separava. Então o menino saiu, o filho mais novo saiu, passou na frente da casa de todo mundo, dá aquele burburinho do vizinho, imagina. Então a vila foi, pegou um pote e deixou na porta. E deixou na porta de casa ali. Essa era uma prática que eles faziam, por quê? Porque eles sabiam que uma hora esse filho ia voltar. Eles sabiam que essa hora o filho ia voltar. Então, quando eles tinham essa notícia de que o filho estava voltando, eles iam, todas as pessoas do vilarejo pegavam então seus potes de barro. E quando eles viam o filho voltando, eles pegavam esses potes de barro, eles encontravam o filho, eles corriam em direção a esse filho no meio do caminho, chegavam na frente dele, olhavam para ele, paravam ele que estava voltando para casa, pegavam esse vaso e quebravam na frente dele. E eles falavam assim: que Deus faça isso com você. Que Deus quebre em você em pedaços, como este vaso, pelo que você fez com os seus pais. Que Deus deixe você em pedaços, como estes. Essa é o nosso desejo para você. Essa era a prática que Jesus convivia no primeiro século. E é nessa prática que ele conta essa história.
Agora você entende, meu irmão, minha irmã, por que que o pai foi correndo ao encontro do filho? Aquele pai, ele vai correr ao encontro do filho, porque ele quer salvá-lo da condenação. Todos os dias, aquele pai vai até a porta da sua fazenda, e tenta olhar o mais longe, antes do resto da sua vila perceber. Porque ele sabe, eu não posso deixar o meu filho sofrer isso. Eu não posso deixar o meu filho voltando, ser condenado por uma atitude que ele fez. E a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, você leu comigo, o filho, o pai, ele sai correndo. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão e não de juízo. Ele corre para o filho, o abraça e o beija. Quando aquele pai chega no filho, o vilarejo não pode mais quebrar os potes na frente dele. Porque se o pai que foi ofendido o recebeu de volta, a condenação daqueles outros não tinha mais valor. Era uma cultura, era normal eles fazerem isso, era até certo ponto justo. Mas o pai não está se importando com o que as outras pessoas acham do seu filho. O pai conhece aquele filho. O pai conhece aquele filho. E ele se antecipa. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi imolado, morto, antes da fundação do mundo. Ninguém pegou Deus desprevenido, meu irmão, minha irmã. O pai, ele se antecipa ao julgamento religioso e social, e ele demonstra um amor imerecido, e restaura aquele filho. O filho decide viver longe do pai, experimenta o pior, se arrepende, sente falta de casa, não quer voltar como filho, sabe que errou. Você percebe, gente? Tem um arrependimento. A Bíblia fala, caindo em si. O pai não poderia ter essa atitude de se antecipar, se o filho não tivesse voltado. Mas ele vai. E ele conhece aquele filho. Mas ele quer voltar como servo. Ele quer voltar sem direitos. Ele quer voltar sem acesso à mesa da família. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Esse pai é o ponto principal dessa história. Não é sobre a atitude do filho mais novo, não é sobre a atitude do filho mais velho, mas é sobre o pai. Na verdade, devia ser chamado a história do pai pródigo. Porque é o pai que resolve tudo nessa história. O pai sabe da atitude errada do filho, meu irmão, minha irmã. Ele espera ele dia após dia, esperançoso da sua volta, pois ele sabe que ele precisa ser o primeiro a dizer para o filho, eu não te condeno, venha e seja restaurado na posição que você nunca perdeu. Isso se chama salvação. Seja restaurado a posição que você não perdeu. Aquele filho se sentia indigno, certo, meu irmão, minha irmã? E é o que muitas vezes nós também nos sentimos. É o que muitas vezes nos impede, na verdade, de ter um relacionamento profundo. E realmente voltar para Deus não de uma maneira parcial, mas de uma maneira total. Aquele filho precisava de salvação, ele precisava de cura, ele precisava de redenção, ele precisava desse remédio, ele precisava desse resgate. Agora, meu irmão, minha irmã, do que eu e você precisamos ser salvos? Eu quero falar 4 pontos rapidamente que eu e você precisamos ser salvos, ao qual Cristo já fez isso por nós na cruz. Eu e você, meu irmão, nós precisamos ser salvos do pecado.
Jesus, Ele carregou os nossos pecados sobre si na cruz, pagando completamente o preço da culpa que nos separava de Deus. Por isso que quem crê nele recebe o perdão total e imediato. Mas precisa crer em Jesus. E para crer em Jesus precisa se arrepender. Se arrepender do quê? De não crer. Crer em Jesus não é... Crer em Jesus é depositar toda a minha confiança, a minha vida. 1 Pedro 2,24 fala, Ele mesmo, Jesus, Ele carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. Foi Jesus que fez isso. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, Ele carregou os nossos pecados no seu corpo para pôr um fim, para que eu e você morrêssemos para o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz não é uma história simplesmente ilustrativa de algo. O sacrifício de Jesus na cruz tem poder para salvar todo aquele que chega até Ele. Não é uma história ilustrativa. Porque agora é comum ter encenações, e essas encenações da paixão de Cristo são lindas. É normal agora mais pessoas e mais pessoas acharem lindo o sacrifício de Jesus na cruz, mas ele não é figurativo. A Bíblia vai dizer que nós morremos com ele naquela cruz. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que eu e você, nós precisamos ser salvos do pecado, e isso Jesus fez na cruz, amém, gente? Eu e você precisamos ser salvos da ira de Deus. Deus é irado, meu irmão, contra o pecado. Deus não é irado contra as pessoas, mas Ele é irado com o pecado. Por que Deus é irado com o pecado? Porque Ele é justo. E o pecado é um ato de injustiça. Não amar alguém é injusto. É um ato de injustiça. Então na cruz Jesus ele recebe sobre ele a plena justiça. Ele desvia a ira que deveria recair sobre nós. Assim em Cristo nós somos declarados justos e reconciliados com Deus. Obrigado, mano. Olha o texto de Romanos 5, gente, 9 a 10. E uma vez que nós somos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Olha, se ainda quando éramos inimigos, ou seja, antes de Jesus morrer na cruz, o sacrifício dele foi o bastante para tornar a gente restaurado no relacionamento. Imagina agora que nós estamos reconciliados. A cruz adquire um novo significado, porque agora nós somos salvos. Não morreremos mais eternamente, meu irmão, minha irmã. Isso é maravilhoso. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser salvos do quê? Do domínio do mundo, da carne e do diabo. Tudo isso Jesus já fez na cruz. Só que se não estivermos em Cristo, isso não gera nada na nossa vida. Só desfruta disso quem está em Cristo. Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, derrotou os poderes malignos, quebrando o controle que eles tinham sobre nós. Repete isso comigo, minha irmã. Por causa de Jesus e do seu sacrifício na cruz, o pecado e o diabo não têm mais domínio sobre a minha vida. Você crê nisso? Ai, mas fizeram um negócio para mim, fizeram um mal olhado para mim, uma macumba para mim. Não pega! Não pega. O sangue de Jesus é mais poderoso. Jesus não está fazendo braço de ferro com o diabo para ver quem ganha.
Ele aniquilou o poder do diabo na cruz. Esse sincretismo, esse negócio é para gerar medo. Jesus morreu na cruz e não deixou brecha. É o sangue do Cordeiro, poderoso. O sangue do Cordeiro testifica, purifica. O sangue do Cordeiro é profético. O sangue do Cordeiro purifica as nossas consciências das obras mortas, diz o texto de Hebreus. Sem cruz não tem isso. Por isso que a Páscoa precisa ser celebrada. Por isso que a Páscoa precisa ser honrada. Por isso que a Páscoa não é para nós um feriado. A Páscoa é a nossa declaração de liberdade em Cristo Jesus. É isso que significa. Colossenses 2,15, meu irmão, minha irmã, olha isso. Desse modo, ao vencer na cruz, Jesus desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente aos vencê-los na cruz. Ele envergonhou o diabo. O diabo não pode condenar eu e você. Ele só adquire essa capacidade se nós permanecermos no pecado deliberadamente. Aí ele pode, mas aí quem deu brecha? Quem está dando autoridade? Nós. Mas esse negócio de, bateu, passou, tem uma influência maior, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é fruto da salvação. Não é pouca coisa. Não é simbólico. É poderoso, é completo. E você, meu irmão, minha irmã, dentre tantas outras coisas, precisamos ser salvos da morte eterna e da condenação. Aquele pai sabia o que uma atitude de condenação poderia fazer na vida do seu filho. Você já foi condenado por algo que você não fez? Quantos já? Não é injustiça, gente? É injusto. Você fica com raiva, é um mix de sentimentos. E quantos já foram condenados por coisa que você realmente fez? Alguém? Eu já fui condenado por coisa que eu fiz. É bom? A gente só tem consciência. Mas a condenação não foi algo criado por Deus. Deus criou a justiça, amém? A justiça, Ele criou e Ele estabeleceu. E Ele deu o exemplo mostrando Jesus Cristo na cruz. Mas o fruto da justiça é condenação para aqueles que não creem em Jesus. Jesus disse isso. Mas para aqueles que creem, o fruto da justiça é salvação. A gente precisa ter claro isso na nossa mente. Porque às vezes a gente anda como cristãos, a gente quer andar na vitória de Jesus debaixo de condenação. Não sou incoerente essa frase? Jesus morreu na cruz por mim, mas eu ainda fico carregando e vivendo uma vida como se eu estivesse debaixo do peso da condenação do pecado. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra. Mas precisamos de Cristo. Por isso que, meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia diz sobre salvação é muito mais do que somente essa pregação que eu posso fazer aqui em 40, 50 minutos. Mas você precisa entender, meu irmão e irmã, que não tem vida cristã sem salvação. Que não tem vida cristã sem cruz. E eu sei que muitos de vocês já estão aqui, até aqui carecas de saber disso. Só que o incômodo, enquanto eu orava por essa manhã, é assim, filho, a minha salvação também traz poder para eles. A minha salvação também traz poder, porque os salvos são cheios do Espírito Santo. A salvação deu para mim e para você acesso ao Espírito Santo. Deu acesso para mim e para você voltarmos para o nosso Pai. Texto de Hebreus 2, visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte.
Só dessa maneira Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não temos que ter medo de morrer. Não temos que ter medo de morrer. Estou salvo em Cristo Jesus. Posso pisar serpentes, posso pegar escorpião. Não, por quê? Porque eu não tenho medo. Porque se algo acontecer em mim, a minha confiança é: estou salvo em Cristo Jesus. Entende o que é a ousadia que essa convicção traz no nosso coração, meu irmão, minha irmã? É diferente. Agora, se talvez, meu irmão, minha irmã, você nessa manhã diz assim: Gustavo, talvez eu esteja voltando. Estou voltando para Deus. Talvez de você já ter sido cristão, ou talvez da primeira vez que você fala: estou conhecendo a Cristo e sinto que eu estou voltando para algo que eu nunca deveria ter perdido. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer, tudo isso que eu descrevi está disponível para você hoje, nesta manhã, através de Jesus Cristo, o Senhor. A única atitude que nós temos que fazer é crer, se arrepender e voltar para o Pai. A Bíblia não cria outros critérios para desfrutar da salvação, a não ser se arrepender e voltar. Não tem outros critérios. Se criou, foi criado por homens. Porque não tem nada mais poderoso que é capaz de nos salvar, nem homem nenhum, nem lei nenhuma, é somente Jesus Cristo que é capaz de nos salvar. Por isso que Jesus, Ele anulou, meu irmão, minha irmã, a condenação que existia sobre nós, e não tem mais potes para ser quebrado. Não tem mais potes para serem quebrados. Não tem. Não tem quem tem autoridade maior que Jesus para vir e condenar eu e você. É uma boa notícia ou não? Precisa que vocês vão estar mais felizes. Não tem mais. Por isso que, gente, assim, é incoerente nós sermos cristãos que não desfrutam de alegria. É incoerente nós estarmos num culto onde estamos adorando o Cordeiro e não cantarmos a Ele. É incoerente termos acesso a essa Bíblia e ela ficar empoeirada na nossa estante ou na nossa gaveta. É incoerente. Tem tanto poder que flui dessa palavra, tem tanto poder que flui dessas verdades, meu irmão, minha irmã, que se nós fôssemos cristãos da palavra, a gente ia sair chutando pote na vida dos outros. A gente nunca ia ser elemento de condenação para outra pessoa. Mas às vezes nós como cristãos, porque nos falta isso aqui, e porque a gente lê muitas vezes um evangelho que é muito egoísta, a gente está sendo aqueles que estão colocando potes, e acusando outras pessoas, impedindo-as de voltar para o Pai. E nós precisamos nos arrepender disso, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ser aqueles que colocam potes na porta de casa, julgando aqueles que precisam voltar para o Pai. 1 Pedro 3,18 diz isso. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Morreu pelos pecadores, a fim do que, meu irmão, minha irmã? Você pode ler comigo? A fim de... A salvação, ela tem um propósito. E quiçá o maior dela é voltarmos para o Pai. Ele fez um caminho para nós onde nós não poderíamos ir. A vida eterna só é através de Jesus Cristo, o Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Deus, Ele nunca desejou que nós estivéssemos separados dEle. E a salvação, gente, não é um clube onde alguns são escolhidos para fazer parte dele, porque se assim fosse, essa salvação seria incompleta e parcial. A salvação é para todos os que se arrependem e creem em Jesus, pois a vontade de Deus é que façamos parte de uma família. Jesus disse, porque quando eu for levantado, atrairei a mim a
todos. Quantos? Todos. Todos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,3: isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos, todos os que creem em Jesus. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. Por isso que a gente precisa amar as pessoas. Por isso que nós temos que quebrar esses potes de juízo e condenação na nossa casa e nunca mais jogar na cara de alguém. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. A pastora Ademar tinha uma música disso, eu cresci ouvindo, num CD chamado Cantando a Palavra. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem fez Jesus se tornar pecado por nós? Deus. Deus é aquele que oferta Jesus, e Ele também é a oferta que morre por nós na cruz. Só Ele pode fazer isso. Não existe outra religião, meu irmão, minha irmã, de um Deus que morre pelos seus seguidores. Não existe outra religião que fale de um homem que é todo poderoso, anda com os seus, morre por eles, e o que ele conquista na sua morte, ele dá a todos que acreditam nele. Não tem. No Maomé não faz isso, Buda não faz isso, kardecismo não faz isso, somente Jesus Cristo faz isso. É só Jesus. Glória a Jesus, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque as outras religiões falam de um preço a se pagar, de algo a se fazer, de uma pessoa a se tornar, de você voltar como algo melhor. Jesus falou: o meu sacrifício te faz completo. É o meu sacrifício, não precisa de mais nada, você precisa crer, se arrepender, abandonar e desfrutar de mim, do meu Pai e do meu Santo Espírito. Não tenha necessidade de outra coisa. Se isso não é o bastante, se essa salvação não é o bastante, o nosso coração ainda não conheceu esse Jesus. Isso é o bastante, meu irmão, minha irmã. Por isso que quem pode nos separar do amor de Deus? Romanos 8, e aqui eu encerro. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há algum pote a ser quebrado? Não. Pois em Cristo, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei, a prática dos 613 mandamentos, não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana, porque a gente não conseguia obedecer toda ela. A lei é boa, mas a gente não conseguia fazer tudo aquilo. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Você entende o quão profundo isso é, meu irmão, minha irmã? Deus vê a realidade, vê a incapacidade, e fala: eu não vou condenar eles pela incapacidade, eu vou dar o que eles precisam para terem relacionamento comigo. É como se eu desse um presente para minha filha, e ela não soubesse usar aquele presente. E eu chegar: não, filha, você tem que aprender a usar esse brinquedo, você tem que aprender a fazer isso, você tem que fazer assim. Ou eu sento com ela, pego na mão dela, e mostro como é que ela usa aquele presente, aquele brinquedo. Ele dá o presente e ele fala: usa assim.
Ele dá o presente e fala: o que te impedia de desfrutar disso, não tem mais nada que te impede. E aí, com essa atitude que Deus fez, enviando Jesus para morrer por nós, Ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas seguimos o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que Paulo está dizendo aí? Antes de Jesus não dava para cumprir. Depois de Jesus dá para cumprir. Por quê? Porque Jesus está em você. E você não vai ser salvo pela sua perfeição. Você vai ser salvo porque o Cristo perfeito habita em você. Você não vai ganhar um acesso a alguma coisa porque você está na religião certa. Você vai ganhar acesso ao Pai porque você creu em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados e hoje tem acesso a Deus. Ao mesmo tempo que uma boa notícia é de grande temor ao nosso coração. Porque não dá, meu irmão, minha irmã, para vivermos diante de uma verdade dessa e de uma boa notícia como essa e não dar uma resposta a essa cruz. Não dá para ver tamanha obra salvadora e não dar uma resposta. Entende, meu irmão, minha irmã? A obra completa da salvação é feita somente por Jesus. Ele salvou, Ele morreu, Ele nos comprou, Ele nos salvou. A salvação é graça, não é mérito de ninguém. Mas nós precisamos responder. O que eu digo ao Senhor? O que direi diante disso? Viverei minha vida, Senhor. Obrigado, mas ninguém pediu. Eu não pedi para você morrer na cruz por mim. Eu vi um tontão falando isso na internet esses dias. Não pedi para Jesus morrer na cruz por mim? É que você não sabe o que significa um homem sem pecado morrer na cruz, o castigo que deveria ser nosso. Por isso que orgulhosos não entram no reino dos céus. Porque os humildes têm que olhar para Jesus e falar: eu mereci estar lá. Eu mereci estar lá. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos salvos para quê? A banda pode subir aqui. Nós somos salvos para ter um relacionamento com o Pai. Nós somos salvos sim para a vida eterna. Nós somos salvos para obedecer a Deus, amá-lo e amar o nosso próximo. Como o Rafa disse aqui, meu irmão, minha irmã, a salvação, ela não é o fim da nossa vida cristã. A salvação é o começo. Se a salvação fosse o fim, a gente só precisaria ser uma igreja de pessoas idosas. Porque no final da vida, a gente então teria vivido como quiséssemos. E então chegaremos e falar: agora estou sentindo que eu vou bater as botas, vou entregar minha vida para Jesus. Este pensamento não entende o valor da cruz. Porque a cruz deu para mim e para você, meu irmão, minha irmã, poder. Repete isso comigo: poder. A cruz deu para mim e para você a capacidade de viver num mundo ímpio, de maneira livre. A salvação deu poder para mim e para você não amarmos este mundo. A salvação deu para mim e para você o poder de fazer e cumprir com aquele versículo que Jesus falou: maior é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A salvação é o início. Se no final ficarmos somente sobre nós, vai ser um egoísta. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a juntar uns potinhos para condenar outras pessoas. Ser cristão não é fazer parte de um clube, é fazer parte de um corpo que tem um cabeça, que é Jesus Cristo, o Senhor. E se Ele disse que todos podem chegar até Ele, eu creio que todos podem chegar até Ele. Não serei eu que vou condenar, mas eu vou amar, porque Ele me amou primeiro. A palavra diz isso. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, o que pode estar impedindo você? Eu não quero fazer um questionamento sobre a sua salvação. Não estou fazendo isso. Eu estou dizendo os benefícios, amém? Os benefícios. E tantos outros mais. Eu tinha feito uma pregação que tinha muito mais versículos. Meu pai falou: filho, diminui os versículos aí, senão você vai pregar 82 horas aí. É tanto benefício, meu irmão.
É tanta alegria de saber que eu sou salvo em Cristo Jesus. Onde estaríamos se não fosse Jesus? O que está te impedindo, às vezes, de desfrutar dessa salvação? Como eu disse no início, talvez você esteja aqui nessa manhã falando: estou voltando ao Pai, estou voltando aos caminhos. Já conhecia, mas eu estou voltando. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, você não é indigno, tá? Esse pensamento de indignação, de ser indigno, tem afetado a muitos que um dia já conheceram a Jesus e sofreram machucados e ofensas. Você não é indigno do amor de Deus. Desfrute deste amor e saiba disso voltando para o Pai. Aí Gustavo, mas eu só estou voltando porque eu me divorciei, eu só estou voltando porque eu estou com uma doença, mas eu só estou voltando. Tudo bem, Ele ama você, Ele quer você, Ele deseja você. Jesus morreu na cruz, mas se arrependa de uma vez de usar Deus como algo que só vem responder uma necessidade. Se arrependa disso. Fale: Jesus, eu estou vindo na dor, eu estou vindo numa falta, mas eu vou permanecer, porque não tem nada neste mundo mais precioso e importante do que o Senhor. Às vezes o nosso motivo não pode ser o melhor, é verdade, mas o amor dele nos transforma, corrige o nosso coração e faz com que a gente ame e deseje Ele. Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã? Toda vez que você está sofrendo com pensamento de independência, o que é o pensamento de independência? Eu posso resolver essas coisas. Homens, prestem atenção. Se a gente não tiver a nossa mente santificada pelo Espírito Santo, esse é o nosso padrão. Pensamento de independência. Olhem para mim, homens. Independência para o cristão é pecado, porque nós somos chamados para ser dependentes de Jesus. E muitos homens destroem e trazem, muitos homens quebram vasos como esse dentro da sua própria cabeça, se autocondenando, porque não vivem dependentes de Jesus, porque não se entregam, porque não desfrutam dessa salvação poderosa. Talvez nós não estamos desfrutando disso porque tem prática repetida do pecado, mas como eu disse, Ele já nos libertou na cruz. Talvez falta arrependimento, talvez falta perdoar, talvez falta humildade, talvez falta assim, 3 pontinhos. Não importa o que falta. Deus, da parte de Deus, o que nos impedia foi resolvido na cruz. E a boa nova da salvação é: vocês foram perdoados e podem voltar ao Pai. Se você tiver que evangelizar alguém um dia, você fale assim: não fala do inferno, fala do perdão. Todos nós desejamos ser perdoados. Precisamos ou não precisamos? Todo mundo deseja ser perdoado, porque ninguém é perfeito. Por isso que a maior boa nova é o perdão. Se eu e você não tivéssemos nenhuma condenação, como eu e você adoraríamos ao Senhor nessa manhã? O que nós oraríamos? O que nós entregaríamos? Porque nós vamos tomar a ceia, não é verdade? E a ceia é essa lembrança poderosa. Eu fui incluído na morte, mas eu fui incluído na ressurreição de Jesus. Não há nada que me separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Eu, com muito respeito, eu quero pedir para você falar com o Senhor nessa manhã. Se é a sua primeira vez falando com Deus, você não precisa ter nenhuma palavra requintada, você só precisa falar a verdade. Se talvez é uma dor que te traz até aqui nessa manhã, uma necessidade de reconciliação, eu quero te dizer que essa foi a manhã que o Senhor marcou um encontro com você. Não importa se você tem 60 anos de cristianismo, ou se você está pisando numa igreja evangélica pela primeira vez. O Pai te olhou de longe e te encontra aqui nessa manhã. Mas eu quero ter um tempo agora para nós sondarmos o nosso coração.
enquanto nós cantamos bem levemente, eu quero que você invista um tempo agora orando e falando: Pai, som do meu coração, eu quero desfrutar dos benefícios poderosos da salvação, porque eu fui incluído na tua morte, mas eu também fui incluído na tua ressurreição. Fale com o Senhor agora, meu irmão, minha irmã. Se é algo que você precisa pedir perdão, peça agora. Ele te ouve. As suas orações não estão impedidas nessa manhã.